o que é o medo, né? O medo é a falta do conhecimento. Então, nós somos educados para acreditar num céu e no inferno circunscrito. Um espaço onde uns irão para o céu e outros irão para o inferno. E quando eu era criança, que eu conversava com as freiras, eu tive uma formação inteira no colégio de freiras. E o que aconteceu, e sempre respeitei muito, eu gosto muito. Muitas vezes eu saio do trabalho, eu vou para o Santíssimo da Igreja de Fátima, eu me sinto muito bem lá orando. Eu vou para a Casa Espírita, eu me sinto bem. Se me convidar para uma casa, para o Paço de Nossa Senhora da Umbanda, eu vou, eu me sinto bem. Porque o que faz o que eu me sinta bem seja a energia do local. Né? Nem toda casa espírita eu me sinto bem, nem toda igreja eu me sinto bem. Mas não é porque seja uma igreja católica ou um templo, é porque a energia é diferente. Eu percebo isso. Mas uma coisa que eu aprendi com os meus pais, a minha mãe vem de uma formação católica e meu pai já era um estudioso da doutrina espírita de muitos anos, inclusive é um dos pioneiros aqui em Teresina. Então, eu tive uma formação na minha infância, desde muito cedo, com a prática do evangelho do lar e com a questão da morte mesmo. Papai criou a gente assim, a gente tem um tempo aqui na Terra e a gente tem que aproveitar da melhor forma. Então, a gente nunca falou da morte como algo terrível, porque é a única certeza que nós temos. E a gente não barganha com o Criador, a gente não barganha com o universo. A gente está aqui, ó, nós nos arrumamos, né? Mas se cair uma chuva ali, vai molhar todas as duas. A gente vai ficar igual um pinto molhado, porque o universo não vai parar de chover, porque nós duas nos arrumamos. Exatamente. Então, quando a gente entende que a gente está aqui porque tem um propósito, e os ensinamentos espirituais, eles trazem esse conceito para que a gente cresça e amadureça. E não para que a gente sinta que vai ser punido ou que a gente vá para o céu. Eu acho muito pueril ainda, com tanta tecnologia, com tantos estudos, com tantos artigos, você acreditar que você vai para o céu ou para o inferno para sempre, já que muita gente está aqui já no céu e no inferno, caminhando com eles dentro de si, porque está com seus tormentos voluntários. Sendo como é que uma mãe que fez o bem, nós somos mães, né? Eu sou mãe e avó, você é avó também, né? Então nós somos mães duas vezes, porque a avó é mãe duas vezes. Como é que eu tenho duas filhas maravilhosas, duas netas, e uma desvirtuou por algum motivo, ou por um equívoco meu, ou porque desvirtuou, porque já vinha com aquele caráter, né? Que desvirtuou, enfim, nós somos espíritos independentes. E eu vou ficar feliz no céu sabendo que tem um filho que está precisando de mim no local de tortura. Deus jamais faria isso. Então, quando a gente vai percebendo que existe umas histórias muito pueris e respostas que não nos convencem, já é um despertar espiritual. Então, eu venho de uma formação católica do colégio, respeito, gosto demais. O meu anjo da guarda já foi visualizado 2 vezes aqui e em Brasília. É uma freira. Eu tenho momentos maravilhosos com as freiras, inclusive com as carmelitas, que quase não se mostram. E eu tenho uma amiga especialíssima, carmelita, onde passamos por um momento mediúnico muito forte. O encontro foi tão lindo que exalava cheiro de rosas. Então, eu não acredito... A irmã Dulce era muito amiga de Chico Xavier, se comunicava, inclusive, em desdobramento espiritual, que sonhos, não é? Então, assim, eu não acredito que esses muros, eles sejam... Eu nem discuto essa questão, porque eu acho que o momento é... O que Jesus diz? Haverá um só rebanho para um só pastor. Valquíria, o que você entende como religião? Na minha concepção, religião é uma roupa. Então, eu estou com esse vestido, ele está super bem em mim, não está apertando. Se eu for colocar a sua roupa, não vai dar. Porque o meu biotipo é diferente do seu. Se você for colocar o meu vestido, ele vai ficar maior. Porque a gente tem diferença de tamanhos, de tudo. Mas pra mim tá bom e pra você tá bom. E não é tudo roupa? Por que a minha é melhor do que a sua? Verdade. Eu não entendo isso. Então, o meu trabalho como psicóloga, como neuropsicóloga, não é trazer ninguém para a religião, porque cada um tem a sua e eu respeito. Mas também eu não posso negar a espiritualidade com tantos artigos científicos e o próprio DSM-5, que é o mais avançado de toda a sociedade americana de psiquiatria, já fala e já reconhece que um estado de possessão, que um estado em que o espírito fala com outra voz, é algo que realmente vem de um evento externo e não de um evento interno. Transe é diferente de possessão. Quando eu estou em transe, eu estou tirando do que eu tenho da minha psique, do meu interno.
Quando eu estou em possessão, quando eu estou em psicofonia, para explicar para quem não sabe, é quando uma mulher está falando com a voz de um homem, uma voz grave, quando uma pessoa está incorporada, que também é a gente não usa muito, bem, né? mas eu tenho que usar aqui, porque eu estou no podcast, eu não posso dizer que ninguém incorpora, porque é só uma ligação do chakra, mas eu não vou chegar que aí vai complicar muito. Então, para ser mais didática, quando eu tô aqui falando com você, de repente eu muda a voz. E muda o meu olhar, até muda a expressão do meu rosto totalmente. O DSM-5 já considera que é um evento espiritual, que é uma manifestação externa. Isso, para nós, estudiosos do comportamento humano, da mente, da ciência e também da espiritualidade, é um grande passo para a humanidade. Pois é. É um grande passo. É muito importante. Aí você falando dos profissionais de medicina, e aí a gente vê, né, o quão é importante, por exemplo, uma profissional como você, que já entende além só de dizer, não, vamos passar o remédio tal, tem que fazer essa terapia aqui. Às vezes a pessoa passa, não sei quantos 1000 anos na terapia e não resolve, porque existe. Porque eu me lembro que quando eu fui para o primeiro congresso, que eu fui, né, da AME, Piauí, que foi aqui em Teresina, eu fiquei impressionada dos médicos falando, né? Todo tipo, cardiologista, psiquiatra, todas as especialidades. Como seria mais legal, no meu ponto de vista, né? Se a maioria dos médicos... Porque tu imagina, lá no Lex mesmo, uma vez, chegou uma pessoa, uma professora. Ela, desde novinha, né? A família não aceitava de jeito nenhum isso. Ela tinha uma mediunidade muito ostensiva. E ela tinha sido internada várias vezes nos hospitais psiquiátricos, né? Areolinho de Abreu e tal. E tomava choque, era uma confusão danada. E ela não melhorava. E aí, quando ela chegou lá, que ela já era adulta, enfim, já tinha passado muitos sofrimentos, o marido dela chegou para procurar. Ela era professora, essa mulher, uma professora. Ela estava a ponto de sair sem roupa na rua, correndo. E aí, começou a ir para lá, né? Fazer os tratamentos, né? Fazer a reunião mediúnica e tal. E eu, nessa época, estava lá dentro da reunião mediúnica, que eu era dialogadora lá. Eu não estou dizendo que eu passei por todos os estágios, o último foi esse lá, pra eu acreditar. E aí, foi muito interessante, porque foram várias sessões. Em cada sessão, né? Aquele espírito que estava ali, né? Obsediando ela e tal, falava. E ele tinha uma raiva dela, era tipo assim, queria se vingar mesmo. E aí, com o tempo, ele foi entendendo ali dentro, né, daquela reunião, que é conversa, como você disse aí. É uma conversa, ninguém tira espírito de ninguém, né? É uma terapia com plano espiritual, aí uma conversa, papapá. Eu achei aquilo muito incrível. No último dia, né, assim, no dia que ele, enfim, resolveu entender o que ele estava atrapalhando a vida dela e a dele, né, o progresso dele e tudo, a evolução, pediu perdão e tudo. Acabou. Ali a gente entende que realmente é uma consciência, né? Que é como eu aqui, só não tem aquele corpo, esse corpo que a gente tem físico. Então, é muito interessante. Aí, quando a gente conhece, a gente perde o medo. Né? Como você falou, a gente tem medo porque a gente não conhece. Exatamente. Você imagina, você conhece todo esse estúdio aqui. Se apagar todas as luzes agora, que vocês já trabalham aqui, vocês não vão esbarrar em nenhum móvel. A gente sabe porque dentro do cérebro tem um mapeamento de onde você deve ou não caminhar. Eu vou esbarrar, porque eu estou chegando a primeira vez. Eu não tenho ainda esse mapeamento no meu cérebro. Imagina o nosso cérebro sendo mapeado por uma certeza absoluta de que nós jamais estaremos sós. E que o plano espiritual, ele está constantemente conosco, inclusive o nosso anjo da guarda. E o que eu acho interessante é que o anjo da guarda é um ser imaterial. Geralmente é um espírito que ele mesmo, ou ele é designado, ou ele tem uma afinidade com a gente do outrora e pede para conduzir a gente através de intuição e livrar de algumas situações e intuir em outras. E o pessoal não acredita no extrafísico e acredita no anjo da guarda. Pois é. Eu fico me perguntando as incoerências que eu escuto, não é? E eu respeito isso também, porque... E outra, tem gente que quer entender a espiritualidade, quer que eu atenda a curiosidade de outra pessoa com a minha ótica, com o meu conhecimento. É impossível entender como é uma cirurgia cardíaca sem estudar, de fato, que é uma técnica de uma intervenção dessa. Então, por mais que o cirurgião tente me explicar, eu vou entender sob a ótica daquele cirurgião.
Eu não vou entender sobre a minha ótica. E por que eu gosto muito daquela frase? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque essa verdade, ela não está em nenhuma religião específica. Ela está intrínseca. Ela está dentro de nós. Eu vou perder o medo porque se eu acredito nessa força suprema que me rege, essa força é amor. Então eu vou temer o quê?